agora é descentralizado. Os laços de fidelidade que uniam a aristocracia são conhecidos como relações de vassalagem. Um nobre doava um bem ou feudo para outro nobre. O nobre que doava era chamado suzerano e o que recebia era o vassalo. Então temos aí o suzerano. O suzerano estabelece alguma influência, um pequeno raio de influência, no qual ele tem seus vassalos, estão ligados a si pela doação dessa terra e cuidam em nome desse suzerano desta terra. Tá certo? Então temos aí toda uma aristocracia que será governante e um clero que será governante. A educação ela vai estar sim desenvolvendo e se avançando, mas estará estará limitada a esta esfera de ação entre os que estão no âmbito eclesiástico e entre os que estão dentro do mundo da aristocracia, e não desce até, não se universaliza. Então a educação existe sim, não, essa questão de idade das trevas aí, ela não é correta. Ela existe luz, existe conhecimento, só que ele não está universalizado, ele está dentro desse âmbito de vida, de existência, né? Uma importante contribuição da reforma será a furar essa bolha, universalizar este conhecimento, né? Desenvolver ainda mais, filtrar aquilo que é particular, né? O pensamento dos teólogos da Igreja Católica, mas aproveitar aquilo que é bom, que é importante, que é relevante, e universalizar esse conhecimento, inclusive universalizar o conhecimento da Escritura Sagrada. Temos dois movimentos importantes que vão surgir juntamente com a reforma, que é a questão da invenção da imprensa de Gutenberg. Tá? Então Gutenberg ele adapta a partir de uma máquina de espremer uvas, é impressionante, ele adapta tipos móveis, né? Então ele faz letras em moldes de ferro, e ele reagrupa essas letras, né, para formar texto, né, daquela página. Ele coloca na prancha, né, então ele faz de um modo que ela fique presa nessa prancha, que antes era, né, para espremer uvas. Só que agora esses tipos móveis, então, agrupados na prancha, serão impressos, então será como que um carimbo. E esse processo vai encurtar o tempo de impressão de livros, o que se levava um ano para se copiar um texto da Escritura Sagrada, agora se levará meses, né? Então vai potencializar a difusão mais rápida de conhecimento. Então terá a reforma protestante, tá certo? Com o empenho de traduzir a Bíblia para o vernáculo, né? Então todos tinham que ler em latim, era uma imposição da igreja, manter em latim. As missas eram rezadas em latim, tá ok? Agora com a reforma, a Bíblia será traduzida para a língua, né, a língua familiar, né, o vernáculo desses povos. Então a Bíblia em alemão, em inglês, em francês, italiano, né, em português, por aí vai. Então as Bíblias serão traduzidas, as pessoas terão interesse por aprender a ler e escrever, né, as pessoas de modo geral, pessoas comuns, pessoas do povo, né, pessoas das classes mais baixas da sociedade, agora despertarão interesse pela leitura e pela escrita, pelo conhecimento da Escritura Sagrada, tá certo? A difusão, a pregação livre dessa Escritura Sagrada e de modo geral da escola. Então temos o protestantismo, não é que ele vai reinventar a educação já existe, a educação já está presente, já existe cultura, já existe educação avançada, só que ele vai furar essa bolha e vai universalizar, né, esse conhecimento. Educação, artes e cultura, veja. A educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Marcada pela influência da igreja, ensinava-se o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Então é coisa do mundo aristocrático, né? Eclesiástico e aristocrático. Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros. A arte medieval também era fortemente marcada pela religiosidade da época. As pinturas retratavam passagens da Bíblia e ensinamentos religiosos. As pinturas medievais e os vitrais das igrejas eram formas de ensinar a população um pouco mais sobre religião. A questão dos vitrais das catedrais que continham, que exemplificavam passagens bíblicas, né? Então, como as pessoas não sabiam ler, elas entravam, adentrando ao templo, viam a representação daquelas passagens bíblicas, né, nos vitrais, e isso era uma base da onde partia algum ensino, né? Então tinha pelo menos um ensino básico, né, muito básico, mas temos aí com a reforma protestante uma universalização, né? A prensa de Gutenberg para agilizar a produção de livros e a reforma protestante para universalizar a cultura. Podemos dizer que, em geral, a cultura e a arte medieval foram fortemente influenciadas pela religião. Na arquitetura destacou-se a construção dos castelos
igrejas e catedrais. Então, características da época. Cultura na Idade Média, podemos falar aqui, ó, não foi uma idade das trevas, tá? Esse slide aqui eu peguei dessa instituição, achei muito interessante. Não foi uma idade das trevas, há cultura, há muita cultura, tá certo? Há as bases para o que se entende por cultura hoje nascem nesta fase, então não é a fase das trevas. Nelas estão as raízes para o renascimento cultural. Em relação à filosofia escolástica, né, Tomás de Aquino, o ideal tomista, racionalismo aristotélico, mais espiritualidade cristã, está fundindo, né, fazendo a fusão, a difícil fusão entre esses âmbitos de saber, né, o racionalismo aristotélico e a fé cristã, espiritualidade cristã. Funda-se a primeira universidade, que é a de Bolonha, então está indicado aqui que é a de Bolonha a primeira. Na educação, a igreja manteve grande presença na organização do currículo básico, com o trivium, que era gramática, dialética e retórica. Tá? Esse é o trivium. E o quadrivium, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Então temos aí o currículo dessa instituição da Idade Média, né? E como ela, desde muito cedo, já começava um processo de avanço, tá certo? De desenvolvimento da cultura. Então essas foram as contribuições, né, dessa importante instituição que esteve já muito presente aí durante toda a Idade Média. E aí, seguindo, eu quero trazer a contribuição aqui, que eu já havia anunciado, de história do cristianismo ao alcance de todos, para falarmos aí, né, reforçarmos essa questão da contribuição dessas grandes mentes aí que trabalharam durante toda a Idade Média, tá? Até essa lista que eu coloquei em tela, desde 854 depois de Cristo, né, 854 depois de Cristo até 430, tivemos a figura de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né, que foi um grande bispo ali da região, um grande teólogo, né, um grande apologista, tá certo, que desenvolveu de fato a doutrina cristã, o pensamento cristão, tá certo, teve uma obra muito importante e que foi reconhecida inclusive durante a Reforma e foi muito utilizada, né, pelos pensadores também da Reforma. Então é uma obra que ela está além, né, do reduto da Igreja Católica, é uma obra cristã de modo geral. Então Agostinho de Hipona, as Confissões, a Cidade de Deus, eu indico também a Trindade, a Graça da Verdadeira Religião, todos os livros aí de Agostinho de Hipona. 830, 880 temos a figura de Scoto Erígena que é Irlanda, então é irlandês, né? Da predestinação e da divisão da natureza, são as obras dele. De 1033 a 1109, Santo Anselmo da Cantuária, tá certo? Muito importante a obra dele, muito interessante mesmo a argumentação dele. Monológico e a Verdade. 1079 a 1142 temos Abelardo, tá certo? Introdução à Teologia, Ética, Introdução à Teologia também Ética. De 1193 a 1280, Santo Abelardo Magno, né, Suma Teológica, temos o movimento das Sumas, veja. Então, Abelardo Magno já compunha uma Suma. 1225 a 1234, Tomás Aquino, a Suma Teológica, né, Suma contra os Gentios e Suma Teológica. 1260 a 1397, Mestre Eckhart, sobre o desprendimento, Livro da Divina Consolação. De 1266 a 1308, Duns Scoto, do princípio primeiro, questões metafísicas. De 1300 a 1350, Guilherme de Ockham, aí temos o chamado Navalha de Ockham, né, que é o tipo de filosofia que ele desenvolveu. Comentários sobre as sentenças e lógica dos termos. Então, ele foi muito importante, inclusive lido, né, por Lutero, alguém que já começou a questionar algumas situações importantes dentro da igreja, inclusive teve alguns percalços, né, na sua atuação por causa desses questionamentos. 1401, 1464, Nicolau de Cusa, a douta ignorância e o Deus escondido. Tá? Então, depois dessa lista, eu quero trazer aqui a leitura do livro História do Cristianismo ao Alcance de Todos, de Bruce L. Shelley. A partir da página 219, vou localizar aqui, página 219, o Néctar do Conhecimento. O Néctar do Conhecimento. Veja só o que diz aqui Bruce L. Shelley.
Por 8 séculos, as catedrais góticas espalhadas pela Europa inspiraram adoradores e turistas maravilhosos. Os mestres do estilo gótico universal tentaram retratar em pedra e vidro a principal questão religiosa do homem. Eles queriam expressar uma tensão. De um lado estava o homem aspirando a atingir as alturas do céu, e de outro Deus, condescendendo em se dirigir ao mais íntimo dos homens, ao mais ínfimo dos homens. O movimento dos góticos, portanto, é uma via de duas mãos. Os pilares, arcos, campanários alinhados com fileiras de foguetes prontos para subirem ao paraíso, apontam para o céu. Mas através de janelas coloridas de vidro chumbado, a luz de Deus desce para encontrar o humilde. Esta é uma versão arquitetônica da razão humana e da revelação divina. O estilo gótico adotava muitas janelas grandes, porque os pilares externos e contrafortes eliminavam a necessidade de paredes grossas. Entre as agulhas de pedra, os arquitetos instalavam janelas de vidro colorido. Os artistas usavam cores vibrantes, carmesim, azul, roxo, rubi, para contar a história da redenção, da criação, do julgamento, a história da redenção, da criação ao julgamento final. Os devotos então podiam refletir sobre o sacrifício de Isaac, a travessia do Mar Vermelho, o nascimento de Jesus ou a batalha de Santo Antônio contra os demônios. O efeito global era de tirar o fôlego, assim como o sol ao entardecer lança seus raios mornos e encantadores sobre a fria pedra cinzenta. Mesmo o homem mais simples conseguia sentir a ligação com Moisés, Isaías, Jesus, Paulo, Agostinho e Benedito. A luz que brincava nos vidros coloridos tem sido o símbolo constante de Deus e seu caminhar com o homem. Deus é luz, escreveu o apóstolo, nele não há treva nenhuma. 1 de João 1,5. Jesus valeu-se dessa imagem ao falar da encarnação, quando anunciou: Eu sou a luz do mundo. Contudo, a catedral gótica exibia a tensão espiritual do drama cristão, as aspirações elevadas do homem e a condescendência da luz de Deus. O homem, com efeito, ascende enquanto Deus descende. Claro está que tal linguagem é figurativa. Deus não se encontra espacialmente em cima nem embaixo, mas o homem sempre descreve sua necessidade em termos de alcançar e a verdade de Deus com algo que se desce. Surgimento das universidades. Apropriadamente, as escolas que existiam nessas catedrais deram origem às universidades, e a suprema tarefa das universidades era entender e explicar a luz da verdade revelada de Deus. Assim como as cruzadas refletiam a vontade geral de estender a vontade de Deus às terras muçulmanas, também as universidades revelam uma profunda fome de conhecimento da verdade de Deus vinda de toda parte. Mas como o mundo das ideias se curvou à lei de Deus? Como a razão se fez serva da fé? Esse período da história do pensamento cristão chama-se escolasticismo, porque nele surgiu um método de conhecimento característico e porque nele emergiu a singular teologia da Idade Média. O objetivo dos escolásticos, nome pelo qual os professores daquela época por vezes são chamados, era duplo: conciliar escolásticos, devido à escola, então os grandes mestres das escolas que tinham a cátedra, a cadeira nessas escolas. Então era duplo: era conciliar a doutrina cristã e a razão humana e organizar ensinamentos da igreja num sistema ordenado. Não havia liberdade de busca da verdade, pois as principais doutrinas da fé cristã eram consideradas fixas. O objetivo da discussão era mostrar a racionalidade das doutrinas e explicar suas implicações. Dedicava-se todo o empenho aos ventos da curiosidade intelectual. Um escolástico do século XI, de Liège, explica a situação de muitos outros. Albert não conseguia saciar sua sede de conhecimento. Quando ouvia falar que alguém se distinguira nas artes, ele voava para lá. E quanto mais sedento se encontrava, mais absorvia algo delicioso de cada mestre. Logo depois, como as abelhas entre as flores, saciada com o néctar do conhecimento, voltava à colmeia e vivia de maneira estudiosamente religiosa e religiosamente estudiosa. Viver religiosamente de maneira estudiosa foi a marca característica da educação medieval.
Seu principal intuito era a salvação eterna. Originalmente, contudo, o acesso ao conhecimento era limitado aos membros do clero. Benedito de Núcia insistia que os monges lessem e estudassem para seu desenvolvimento espiritual. Assim, os mosteiros beneditinos criaram um tipo de ensino rudimentar em latim. Mais tarde, no século VIII, Carlos Magno, sonhando com um império cristão, aumentou as oportunidades de estudo ao criar um decreto por meio do qual todo monastério deveria ter uma escola para que todo aquele que desejasse a ajuda de Deus pudesse aprender. O próprio imperador deu exemplo ao criar uma escola no palácio para seus filhos e membros da corte. A melhor possibilidade de estudo para os leigos surgiu nas escolas das catedrais. Como as catedrais e igrejas de bispos localizavam-se nas cidades, suas escolas para formar padres para paróquias logo foram abertas para todos. O currículo da escola de catedral limitava-se à gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música e astronomia, o trivium e o quadrivium. As 7 artes liberais, assim chamadas, porque em Roma seu estudo era reservado aos liberi, homens livres. Os poucos textos disponíveis eram escritos por um punhado de estudiosos do início da Idade Média. Um deles era Cassiodoro, um romano do século VI, cujo Manual do Saber Sagrado e Secular definiu as artes liberais e interpretou a Bíblia. Outro foi Boécio, contemporâneo de Cassiodoro, cujo De Consolatione Philosophiae, sobre a consolação da filosofia, escrito enquanto se encontrava preso em uma pretensa conspiração contra o rei bárbaro Teodorico, tentava conciliar os infortúnios do homem com o conceito de um Deus benevolente e onipotente. Esses homens, juntamente com Agostinho, com o Papa Gregório o Grande e algumas outras autoridades da Igreja, eram conhecidos como autores ou autoridades, cujas palavras o estudante medieval não se atrevia a contradizer. Ainda mais uma contribuição: o magnetismo de um hábil professor, para entender como era por dentro, da época. Então eu trouxe aqui informações que são interessantes para vermos como se dava de fato a formação e o desenvolvimento dessas instituições, como elas foram de fato se formando com características próprias. Um novo tempo surgiu com a formação dos mestres escolares. Podemos atribuir o nascimento das universidades ao magnetismo de alguns professores cuja habilidade e entusiasmo de ensinar atraíram alunos onde quer que estivessem. Quando descreve Anne Fermantel, o primeiro deles foi Gerbert, mestre da escola da Catedral de Reims, na segunda metade do século X. Filho de um servo, Gerbert estava destinado a terminar seus dias como o Papa Silvestre II, 999 a 1003, era cristã. Mas ele marcou a história com seu conhecimento. Enquanto jovem monge, Gerbert foi um estudante tão brilhante que seu abade tomou uma atitude diferente ao mandá-lo estudar matemática na Espanha. Embora seu mentor lá fosse bispo católico, ele também teve contato com a ampla e tolerante cultura dos então dominadores muçulmanos. Essa foi a primeira de um grande número de contribuições significativas dos muçulmanos para despertar o intelectual do cristianismo. Gerbert voltou a Reims profundamente impressionado com o espírito inquisitivo do ensino muçulmano. Quando começou a ensinar em Reims, anunciou que a citação das tradicionais autoridades da igreja não era mais suficiente. Seus alunos dali em diante iriam estudar os clássicos romanos no original. Para tal, Gerbert coletou manuscritos onde pôde e construiu uma respeitável biblioteca. Nada mal numa época em que um manuscrito às vezes levava 1 ano para ser copiado e custava pelo menos o equivalente ao ganho inicial de um clérigo. A figura mais vívida deste estágio inicial da Revolução Intelectual foi Pedro Abelardo, 1079 a 1142, filho mais velho de um nobre mentor de Brittany, noroeste da França. Abelardo, por amor ao saber, desistiu de seus direitos de herança em favor de seus irmãos e vagueou pela França para sentar-se aos pés dos grandes mestres, ora escutando-os, ora desafiando-os abertamente nas aulas. Mais tarde se estendeu
como conferencista em Paris, atraindo uma multidão de alunos. Também começou a escrever em um tratado intitulado Sim e Não. Ele propôs 158 questões de ensinamentos cristãos e as comparou com as referências conflitantes das escrituras, das autoridades da igreja e dos clássicos pagãos. A primeira chave para a sabedoria, dizia Abelardo, é o questionamento assíduo e frequente. Pela dúvida inquirimos e pela inquisição chegamos à verdade. Essa ideia, lugar comum entre os gregos, não era tão fácil para os europeus medievais. O estímulo de Abelardo à dúvida ganhou aplausos de alguns, mas alarmou muito a outros. Outros de seus livros sobre a natureza da Trindade recebeu condenação de um concílio da Igreja em Soissons. Em 1121, essa condenação. E o brilhante erudito se viu atrás das paredes de um monastério. Engenhoso como sempre, Abelardo conseguiu permissão do monastério para deixá-lo um ano depois e ir para a erma região do sudeste de Paris. Os estudantes agruparam-se ao seu lado, constituíram um abrigo, cultivaram suas terras e lhe imploraram que voltasse a ensinar mais uma vez. Resumindo sua busca da razão, reassumindo sua busca da razão, ele se viu em dificuldades ao chocar-se com conservadores da igreja, como o abade Bernard de Clairvaux, o mais influente clérigo do cristianismo. Bernardo perseguiu Abelardo tão devotamente quanto preconizava a Segunda Cruzada. A fé que o justo professa não se discute, declarou ele. Após a instigação de Bernardo, um concílio da igreja de Sens, em 1140, condenou Abelardo por heresia. Abelardo retirou-se para o monastério de Cluny, onde ficou em isolamento pelos 2 anos restantes de sua vida. Mas ninguém conseguiu impedir o crescimento das sementes que ele deixou. Escolas brotaram por todo o continente. Menos de 100 anos após sua morte, floresceram universidades em Paris, Orléans e Montpellier, na França, ao longo do Canal da Mancha, em Oxford e Cambridge, e na Bolonha, em Pádua, na Itália. O evento que marcou o florescer das universidades foi a reunião de mestres e alunos em associações, como os artesãos haviam feito antes deles, explica Fremantle. Os estudiosos se reuniram em função de um interesse comum e proteção, e se denominaram universitas, termo medieval para qualquer grupo corporativo. Na Itália, onde a maioria dos alunos era composta por homens maduros com avançados estudos em direito e medicina, as associações exerceram grande poder. Os alunos contratavam e pagavam professores, determinavam os cursos a serem ministrados e multavam aqueles que pulassem capítulos na exposição da sua matéria. Nas universidades francesas e inglesas, onde os alunos eram mais jovens, as associações dos mestres prevaleciam. Eles proibiam os alunos de praguejar ou jogar a dinheiro, multavam-nos por não obedecerem ao toque de recolher e ensinavam modos à mesa. Veja só, características peculiares, né? Aqueles da Itália, quando aqueles que eram fortes eram os alunos, que remuneravam e ditavam regras aos professores. E os da França e da Inglaterra, onde os alunos eram os mais novos, né? E certamente havia uma agremiação, uma associação de professores, que impunha então, né, sua regra de conduta aos alunos. E aí temos o interesse, né, sendo comum, interesse pela busca do conhecimento de maneira mais vasta, né, a formação desses universitas, né, como que um modelo que já foi desenvolvido pelas agremiações de trabalhadores e agora pela de estudantes, né, sendo um grupo, né, no qual a liderança é exercida pelos próprios estudantes, tá certo? Esses, por exemplo, a gente viu a situação da questão das artes liberais, né? Então esses estudantes que pretendiam a aquisição desse saber e determinavam então, né, a maneira, né, o meio, o currículo, né, a forma. Ou em outros casos, associações destes mestres que impunham o currículo e que também impunham sua forma de conduta. É interessante ver como surgiram então. E esses grandes nomes, né, Pedro Abelardo, né, como ele diz aqui, Gerbert, né, Gerbert, depois Pedro Abelardo, né, grandes nomes que
foram ousados, né, foram questionadores, peregrinaram, né, pelas terras, aí, adquirindo conhecimentos, fundindo, né, saberes, e depois enfrentaram batalhas aí para promover esse conhecimento, contrastando até com alguns regramentos e com alguns saberes que já estavam estabelecidos, né, e pagaram inclusive com a própria liberdade, né, mas de fato conseguiram promover esse movimento de liberdade, né, do conhecimento, e as universidades de fato ganharam poder e autonomia, né, ao longo da história. Vemos aí que de fato foi uma história muito interessante e de muito conflito também, né, muito conflito com as autoridades estabelecidas e com o status quo, né, a maneira como eles queriam manter como estava. Então havia sempre uma guerra de quebra de braço, né, entre o avanço ou a estabilidade. Nas universidades francesas e inglesas, essa que eu já li, quando ouvimos a palavra universidade, logo pensamos em edifícios com paredes cobertas de era e pátios gramados. As universidades medievais, contudo, sequer se pareciam com uma edificação permanente. As primeiras palestras foram ministradas em barracões em Oxford e Cambridge, barracões, hein? No mosteiro da Catedral em Paris e nas praças da Itália. Com o tempo, os professores passaram a alugar salas e os alunos sentavam-se no chão, geralmente coberto com palha, para proteger da umidade. Por não terem quadras para esportes, bibliotecas ou outras dependências, as universidades podiam mudar-se com facilidade para qualquer lugar a qualquer hora, caso entrassem em desavença com cidadãos locais. Além das palestras, o método de ensino era o debate. Depois, dois ou mais mestres, ocasionalmente os alunos, debatiam textos empregando a abordagem de pergunta e resposta de Abelardo. Veja aí, né, como Abelardo de fato consegue marcar, né, a história do desenvolvimento das universidades. O escolasticismo desenvolveu-se nesse contexto e esmeradamente chegou a conclusões lógicas por meio de questionamento, exame e organização de detalhes dentro de um sistema lógico. O debate escolástico provocava conflitos acalorados e sentimentos amargos. Guerras de lógica prolongavam-se por anos entre mestres, com a adesão de barulhentas torcidas por heróis. Algo importante estava acontecendo dentro dessa atmosfera. Os alunos estavam aprendendo a pensar. A aceitação sem questionamento das autoridades, entre aspas, tradicionais, perdia a força, mas as conclusões tinham que concordar com a doutrina cristã. Então vou ler somente até aqui, não vou ler até 229, aqui eu acredito que já é suficiente, porque já nos dá um quadro geral do início, dos primeiros promotores, dos primeiros conflitos, tá certo? E da importância que as universidades tiveram ao contrastar, né, com aquilo que estava estabelecido e ao forçar, né, o destravamento, o desenvolvimento, o questionamento e a ampliação do conhecimento. Então temos mais esta fase aí do cristianismo, né, passando desde a fase apostólica, patrística, né, uma amplificação já dos interesses, né, do cristianismo, a fase monástica, né, com a preservação do saber, mesmo com a convenção social, promoção do saber, movimentos missionários, e agora escolástica, né, com a grande ampliação, né, do interesse do cristianismo, uma cosmovisão cristã, um olhar cristão sobre todos os assuntos que estão relacionados, né, ao homem de modo geral, e agora as universidades vão se fortalecer e vão ser muito influentes no mundo, formando as bases, né, para esse mundo ocidental no qual estamos inseridos, tá ok? Então aqui é somente algum material que eu achei muito interessante da instituição IBAD, né, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Pindamonhangaba, e ele passa aqui esse desenvolvimento, né, de forma enumera aqui, de forma cronológica e organizada. A educação do Novo Testamento é inaugurada com a presença de Jesus, né, nosso amado mestre, o professor dos professores, com a maneira como utilizou os recursos e estratégias de ensino oportunamente para formar os ideais, as atitudes e a conduta do povo. Então, como o Senhor Jesus Cristo, ele utilizou uma linguagem tão simples, uma linguagem tão acessível, né? Ele comunicava coisas tão profundas. Então, sem ser prolixo, tá ok? Sem querer se colocar acima, né? Se colocar numa linguagem inalcançável, muito pelo contrário, ele sendo o Logos pré-encarnado, o detentor de toda a sabedoria, né, do universo, mesmo assim ele colocou em palavras tão simples, exemplos tão triviais, tão corriqueiros, né,
o grão de mostarda, a candeia, a semente, né? O semeador saiu a semear, parte da semente caiu em predegais, outra em espinhos, parte caiu em terra boa. A linguagem era acessível, a linguagem era de acordo com a capacidade de absorção das pessoas para quem ele estava se voltando. Então Jesus Cristo é o exemplo máximo, é o mestre por excelência. Jesus, o mestre dos mestres, Jesus, o exemplo perfeito de mestre. Além de conhecer bem o conteúdo que iria ministrar e compreender o valor dos métodos, era criativo e sensível às necessidades particulares dos alunos. Jesus, o mestre compassivo, os objetivos do ensino de Jesus, então eles vão desenvolver tudo isso aqui, o método, técnicas e ensino do Senhor Jesus Cristo e a visão do ensino na igreja primitiva. Então o Senhor Jesus Cristo, né, é o pilar, né, ele é a base, ele é a estrutura, ele é o início, né, de tudo isso aqui. Então tudo está ligado, tudo está girando em torno da pessoa bendita, né, do amado Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E a partir dele, então, todo esse desenvolvimento, né, com o surgimento da igreja, a propagação da mensagem e essas épocas que temos estudado. Mesmo com a amplificação, a complexidade, né, a universalidade agora do interesse do saber, mas a base é a mesma, né? A base é o Senhor Jesus Cristo. A visão de ensino da igreja primitiva. Livro de Atos, observa-se a visão de ensino da igreja primitiva ao continuar fazendo o que Jesus ordena. Então a visão do ensino dos apóstolos, como já foi passado aqui. A fundamentação teórica e bíblica dos pais da igreja sobre o ensino. Nos planos de Deus registrados na Bíblia, a evangelização e a educação devem estar aliadas para que o homem seja alcançado em sua totalidade. É aí onde entra não só o evangelismo, mas o discipulado, né? Então o discipulado, ide por todo mundo e fazer discípulos. E o discípulo tem que ser suprido tanto na questão teórica como na questão prática, né? E no exemplo de vida. Então o discípulo tem que ser acompanhado até a maturidade. Então grandes mestres que contribuíram ao longo do cristianismo para que esse trabalho pudesse ser realizado. Justino, mártir, Justino de Roma, que tinha já um grande conhecimento antes de ser cristão, vamos dizer assim, conhecimento na área da retórica, na área do direito romano, e contribuiu com isso, entrando para o cristianismo, né, e trabalhando com tudo aquilo que ele conhecia, toda a contribuição que ele deu. Irineu, importantíssimo aí para a apologética, né, quando ele trabalhou contra os hereges, né, contra os hereges, a obra que ele escreveu. Então um trabalho importantíssimo que ele fez de apologética, né, dentro do cristianismo. Clemente de Alexandria, veja a escola de Alexandria, uma escola que focava mais essa interpretação alegórica da Bíblia, né? Uma escola que foi fundamental. Tertuliano, Orígenes, já falei acerca dele. Jerônimo, que nos deu a Vulgata Latina. Agostinho, a teologia dele está muito presente também dentro do protestantismo. Fundamentação teórica e bíblica dos escolásticos sobre o ensino. O erudito Alcuino e o teólogo Tomás de Aquino, dentre outros grandes personagens da escolástica, segundo os passos dos pais da igreja, confirmaram os fundamentos teóricos e bíblicos da doutrina cristã que muito contribuíram para o desenvolvimento da educação cristã. Temos Alcuino e Irineu, né, como grandes representantes aí desta época. A Reforma Protestante ocorre em um contexto marcado por grandes invenções e transformações da história da humanidade, que proporcionaram uma nova maneira de pensar, ver e sentir o mundo. O contexto da reforma, no final da Idade Média, todos aqueles movimentos culminando com a escolástica, e agora da escolástica vamos passar para uma outra fase da história com a Reforma Protestante. Tá? Minha reforma vai dar uma outra alavancagem, né, esse processo de desenvolvimento da educação, agora com uma universalização dessa educação, não somente nos níveis da aristocracia e do clero, descendo até o nível popular. No final da Idade Média, começaram a ocorrer algumas mudanças no sistema educacional das universidades europeias. O humanismo dá direção para o pensamento educacional para as realidades deste mundo, isto é, para as coisas que ocorriam na esfera da natureza. Os educadores da pré-reforma, as propostas educacionais e ideais defendidos por John Wycliffe e John Huss foram como boas sementes do grande movimento que germinou na Reforma Protestante. Tem esses dois nomes, né? Wycliffe, 1320 a 1384, e Huss, 1373 a 1415. A reforma da igreja e da escola. Os reformadores, a exemplo de seus antecessores, não acomodados com as situações de cegueira intelectual e espiritual que se encontrava
o povo se posicionaram em favor de grandes mudanças. Aí temos Lutero, 1483 a 1546, grande reforma protestante. Chama a igreja para um debate, a igreja não aceita debater com um monge. Com isso, né, a questão a bula, né, tentando fazê-lo silenciar, ele recusa-se a silenciar, né, esse despertamento, né, esses questionamentos dele agora se espalham devido à invenção da imprensa, né, então há uma reimpressão, né, desses questionamentos que eles são levantados por ele, e agora isso ganha uma efervescência devido já a outros movimentos que também estavam contestando a igreja, né, o autoritarismo da igreja, e isso então se torna uma avalanche, né, com a reforma protestante e a modificação de todo o quadro histórico, né, do momento. Metodologia de ensino da reforma protestante, a visão teocêntrica da educação e a reforma protestante, a religião e a educação na reforma protestante. Melanchthon, que é uma importante figura ligada a Martinho Lutero. Programa educacional, parceria na reforma educacional. João Calvino, educador cristão, João Calvino, o educador do cristão cidadão. O educador do cristão cidadão, 1509 a 1564. João Calvino nasceu em 1509, na cidade de Noyon, em Picardie, ao norte da França, e morreu em Genebra, em 1564, onde realizou uma obra extraordinária. Então, Genebra se tornou o grande centro educacional para a formação protestante. Então, muitos homens que se formaram numa educação cristã, protestante agora, né, João Calvino, com instituições da religião cristã, ele forma como que uma grande estrutura teológica fora da Igreja Católica, né, que houve a reforma, houve uma separação, né, um apartamento, uma separação, uma divisão, né, a saída dentro da Igreja Católica, só que agora precisamos estruturar, né, este movimento que está fora da Igreja Católica. Então surgem grandes nomes como João Calvino. Lutero já tinha dado os catecismos, né, o maior e o menor, e surge Calvino agora com instituições da religião cristã, onde vai lançar uma visão cristã reformada, tá? Agora sobre toda o conhecimento. Então temos aí a formação desses pastores dentro desse contexto protestante, que vão dirigir movimentos em todos os países da Europa, tá certo? E João Calvino vai chegar a mandar missões até para o Brasil. Então, quando a França tenta invadir, né, o Rio de Janeiro, tentar formar ali a França Antártica, ali há a presença, né, de protestantes calvinistas, né, reformados calvinistas no Brasil com eles. Não permanecem muito, há o contra-ataque, né, da coroa portuguesa, mas eles lançaram essa iniciativa que depois obterá sucesso. Ele fala sobre o programa educador calvinista, outros nomes como João Comênio, tá? João Amós Comênio, protestante, educador, que viveu no século XVII, conhecido como o pai da pedagogia moderna, tinha como ideal promover uma educação igual para todos, aquilo que eu estava falando para vocês. A questão agora de você pega esse grande conteúdo, né, cultural que existe, você faz uma releitura sobre esse grande conteúdo cultural, só que mais do que isso, você faz uma promoção universal dessa cultura. Educação para todos. Esse que é agora o ideal, tá certo? E aí temos a formação das grandes nações modernas e a comparação entre o grande desenvolvimento das nações protestantes com outras nações, né, que não promoveram esse tipo de educação universal. E aí, na próxima aula, que essa aula já se estendeu muito, para não ficar absurdamente longa, vou encerrar por aqui, e na próxima aula eu quero trazer conteúdo só dessa enciclopédia do protestantismo. Você vai ver a grande contribuição do protestantismo para a universalização do conhecimento, tá ok? Para que o conhecimento fosse de fato acessível a todos. Agradeço muito pela sua presença. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal e que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando grandemente a sua vida.